Coloca para mim aqui aquela aguinha abençoada. Tá calor, né? Amém. É o fogo de Deus. Culto de quarta-feira na Criativa é noite de experiências, é culto de libertação. E agora chegou a hora que eu julgo mais importante do culto. Porque até esse momento nós nos dirigimos a Deus. Mas agora, pela palavra, Deus falará conosco. Yasmin, vem orar. Por favor, vem orar em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor. Feche seus olhos, conecte-se com Deus, se ligue no trono de Deus. Você vai falar com Deus agora, fala: Deus, eu quero receber, eu não vou sair daqui de mão vazia. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na sua presença, nós te entregamos o nosso louvor, a nossa adoração. Nesse momento, Pai, eu te peço que o Senhor venha derramar do céu sobre as nossas vidas, que o Senhor, Pai, venha falar aos nossos corações. Peço, Pai, que o Senhor venha usar o nosso pastor. Pai, em nome de Jesus, usa ele, Pai, como boca do Senhor, como trombeta nas nossas vidas. Eu já te agradeço pela tua palavra que será lançada aos nossos corações. Em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Abra comigo a sua Bíblia. Eu vou deixar, os intercessores podem se sentar agora para receber também. Pode sentar um pouquinho. Os intercessores podem se sentar. Você que está com a gente nesse culto no YouTube, Deus abençoe sua vida. Não deixe de se inscrever no canal da Criativa. Já curta e compartilhe, tá bom? Você vai abençoar vidas. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Eu sei que você conhece essa passagem, mas ela hoje vai se renovar na tua vida. Lucas 12, de 22 até o 32. Para você que está visitando a igreja, vai ser projetado o texto aqui, tá bom? A palavra de Deus diz assim, presta bem atenção agora. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Diga inquietações. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo, diga antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. A mensagem dessa noite, ela vai te confrontar.
A mensagem dessa noite, ela será como um abridor de latas na sua cabeça. E o tema dessa noite é: pare de procurar resposta no lugar errado. Pare de procurar resposta no lugar errado. Eu cuido de pessoas e eu não trabalho apenas como pastor. Eu cuido de pessoas, eu faço mentorias, eu dou orientações e eu tenho recebido um sem número de pessoas dentro do meu escritório, do meu gabinete, do meu consultório, pessoas que estão com o seu eu interior totalmente desequilibrado. Isso não tem a ver se a pessoa tem ou não tem dinheiro. Isso não tem a ver se a pessoa tem um carro importado ou se ela anda de Fusca. Isso não tem a ver se ela é negra, se ela é branca. Não importa. Nós estamos falando de uma geração que está mexida. Deixa eu te contar uma história. Existe uma tribo no norte do Brasil, e essa tribo, ela sempre recebe pessoas de fora que vão fazer imersão lá. Mas eu conheci uma pessoa que me contou uma história que disse que nessa tribo eles só trabalham na tribo com dois tipos de tempo: o passado e o presente. Quando essa tribo fala do passado, eles falam das tradições dos seus antepassados, dos seus bisavós, seus tataravós, a tradição das histórias que foi passado de um filho para um pai, de um pai para um filho, e assim de geração em geração, e por isso eles falam do passado. Mas via de regra, essas pessoas dessa tribo, elas vivem 100% no presente. Elas falam do presente, elas vivem o presente, elas comem o presente, e nessa tribo não existe a palavra futuro. Pensa isso para a sua vida. Como seria a sua vida se você não se preocupasse e vivesse tão ansioso com aquilo que talvez e provavelmente nem vai acontecer? Quantas vezes você já se preocupou, já perdeu noite de sono, você já teve dor no seu estômago, você teve problemas estomacais, porque você é uma pessoa que, via de regra, só vive no futuro. A gente está vivendo hoje uma das gerações mais ansiosas do planeta. Hoje, se eu perguntasse aqui, eu nem vou perguntar, porque eu tenho certeza que mais da metade de vocês aqui vivem um grau de ansiedade. E a ansiedade virou doença. Uma coisa é quando você tem uma inquietação, algo que está dentro de um controle. Uma coisa é quando você está vivendo a vida cotidiana. E aí você gera algum tipo de expectativa, tudo bem. Mas o problema é quando essa ansiedade, ela vira pecado. Você sabia que a ansiedade pode virar pecado? Pode virar. O que é pecado? Pecado é toda transgressão de uma lei de Deus. Quem está falando aqui, nesse texto, esse texto ele sai da boca de Jesus Cristo. Ele está dizendo para a igreja dele: não andem ansiosos com coisa nenhuma. Não se preocupem com nada. Não fiquem inquietos. Não fiquem impacientes. Não fiquem se preocupando. Você já parou para pensar na estrutura da palavra preocupação? Pré-ocupação. É uma pessoa que está ocupada antes de alguma coisa acontecer. Talvez você seja uma mãe muito preocupada.
Você é um pai muito preocupado. Existem pessoas que eu tratei, eu me lembro que uma das mentorias que eu fiz, eu peguei um líder de uma grande instituição financeira, e eu peguei esse homem, e ele estava com o corpo dele cheio de psoríase. Você sabe o que é psoríase? Psoríase é uma deformidade da pele no cotovelo. Aquilo ali, ele era a ansiedade ambulante. O corpo da pessoa estava ficando todo deformado, todo comido. Por quê? Porque esse homem não dormia direito, se alimentava mal, só vivia estressado, era muita adrenalina, muito cortisol. O corpo desse homem, queda de cabelo, vivia à base de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio durante o dia. Eu não sei se é o seu caso, mas o tema dessa noite vai te dar um direcionamento para você parar de procurar resposta no lugar errado. Normalmente o ansioso, ele está batendo em portas que Deus não liberou. Quando Deus fecha uma porta, é para você ter discernimento e entender que aquela porta foi fechada por Deus. Porque o nosso Deus, muitas vezes, não somente abre portas, mas Ele fecha portas, muitas vezes, para te livrar de coisas que você não faz nem ideia. Quando eu olho para Jesus falando isso, eu olho para esse texto e eu vejo o Senhor com uma preocupação, um direcionamento, essa é a melhor palavra, de deixar para a igreja o seguinte: olha, literalmente, diz Jesus, quem está comigo está com Deus. Já parou para pensar nisso? Quem está com Jesus está com Deus. Agora, por que nós, mesmo sabendo disso aqui, porque esse texto aqui, a grande maioria dos crentes sabe, mas entre saber e o praticar, há uma diferença muito grande. Você pode ler muitos livros, você pode saber muitas coisas, mas entre o saber e o praticar, há uma diferença muito grande. Você sabe qual é a diferença da inteligência para a sabedoria? A inteligência, ela é meramente cognitiva. A sabedoria é a inteligência aplicada. Não adianta só você saber. Não adianta você saber que não é bom tomar Coca-Cola. Não adianta você saber que não pode ficar se entupindo de coisa gordurosa. Não adianta você saber que não é bom dormir com o celular no quarto. Não adianta só saber que aquela luz azul está cortando o teu sistema de dormir com a melatonina. Não adianta, você não tira isso do quarto. Então não basta saber de coisas, você precisa praticar o que você sabe. Essa é uma das coisas que eu tenho conversado muito com o pastor Coutinho e com os demais pastores. Hoje a minha grande preocupação como pastor para o povo que está sob o meu pastoreio, a minha mentoria espiritual, é que é o seguinte: cada pregação é um treinamento e uma instrução para quem aplica. Para quem não aplica, pode achar o culto legal, pode achar tudo muito interessante, o ministério de louvor, a igreja, a recepção, achar interessante o projeto do encontro com Deus, do jantar de casais, mas, deixa eu dizer uma coisa para você: se você não aplicar o que você está ouvindo do púlpito, você não vai para o próximo nível. O que o Espírito Santo me colocou hoje aqui para dizer para você, é que hoje você vai parar de procurar respostas no lugar errado. Você está batendo em portas que não são as portas de Deus, não são as portas corretas. E eu vou te dizer que portas são essas. Olha um outro texto que deixa muito claro isso. Olha para cá. Lucas 17, versículo 20 e 21. O mesmo Jesus está dando orientação para o seu povo. O mesmo Jesus está dando orientação para a sua igreja. E ele diz assim:
Interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Ele não vem. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Lê comigo essa frase, por favor. Porque o reino de Deus está dentro. O que ele mandou procurar lá no primeiro texto? Buscai em primeiro lugar o reino de e a sua justiça, e todas as coisas vos serão. Então olha só, vamos juntar, sabe aquele quebra-cabeça? Vamos juntar as peças agora. No primeiro texto, Jesus está dizendo que nós temos que procurar em primeiro lugar o reino de Deus. E no segundo texto ele está dizendo que o reino de Deus, ele não está do lado de fora, mas o reino de Deus está onde? Do lado de dentro. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que você está batendo nas portas erradas? Porque você está perdendo o seu tempo procurando no lugar errado. O reino de Deus não se procura do lado de fora. O reino de Deus se procura virando para o lado de dentro. Essa é a porta. Olha a porta. Existe uma porta. E enquanto você não passar por essa porta, você não vai entender. Tem muita gente que não está indo além, porque está batendo no lugar errado. Jesus Cristo disse: procurem o reino de Deus em primeiro lugar. Aí as pessoas estão procurando na internet, elas estão procurando no WhatsApp, elas estão procurando com não sei quem, elas estão procurando com não sei quem, está procurando aqui, está procurando acolá, está procurando. Você não vai achar. O reino de Deus não vem de fora para dentro. O reino de Deus é autoconhecimento. O reino de Deus é você virar para dentro. O reino de Deus é você, primeiro, olha para mim, você vai ter que aprender a se aquietar. Sabe esse tagarela que está falando aí na tua cabeça? Tem gente que tem um tagarela, que tem tanta tagarelice, a pessoa não consegue ficar quieta, a pessoa não consegue se acalmar, a pessoa não consegue respirar, a pessoa está com tanto estímulo visual, auditivo, é tanto barulho, Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Entenda uma coisa, olha para cá. Como é que você vai ouvir a voz de Jesus se tem tanto barulho na tua vida? Sabe, eu estou 9 anos nessa cidade. E infelizmente, eu estou caminhando, pregando da mesma forma, com a mesma orientação, com a mesma pegada, no mesmo projeto. Eu estou fazendo isso aqui 9 anos. Pelo menos uma mensagem na quarta, pelo menos uma mensagem no domingo, fora o treinamento para liderança no Lidere, fora treinamento esporádico, fora a minha escola de teologia, e eu estou ensinando. Só que tem alguma coisa que você precisa se perguntar: eu não posso fazer isso por você. O quanto é que você está retendo da palavra que está sendo pregada? Porque não adianta, se a palavra vier bater e escorrer, não adianta, porque no momento que a tua ansiedade, ela vira pecado. Sabe por que a ansiedade vira pecado?
Porque o contrário de fé é isso. Quando você tem ansiedade naquilo que você não tem controle, querido, entenda uma coisa: tem coisas que estão no seu controle e tem coisas que não estão no seu controle. E por que que você fica arrancando o cabelo da cabeça por aquilo que você não tem controle? Você está se desgastando à toa, você está dormindo mal, você está se preocupando desnecessariamente, você está virando uma pessoa irritável, irritante, e isso não está mudando a sua vida. E aí sabe o que acontece? Via de regra é assim: bateu numa porta, aí quer empurrar a porta, olhou. Tem gente que está vivendo de experiência assim, ó: eu vou tentar, se der certo, eu vou tentar, se der certo, eu vou tentar saltar a porta, se der certo, eu vou tentar. Essa semana eu tive que tomar uma grande decisão na minha vida. Eu tive que tomar uma grande decisão acerca de algo que eu estou para resolver. E a pessoa disse: vamos apertar a mão? Eu falei: de jeito nenhum. E esses dias o pastor Coutinho e o pastor Rick pregaram lá, mas não faço mesmo. Eu preciso de pelo menos 24 a 48 horas para eu tomar essa decisão, para eu apertar a sua mão. Cheguei em casa, a pastora falou assim: aí, tomou a decisão? Falei: você está doido? Vou orar. O que eu fiz? Dentro do meu quarto tem uma poltrona. Ali é o meu altar de oração. Eu olho para minha esposa, ela já até sabe. Tchau. Ela puxa a porta, eu coloco um fone, coloco uma frequência, eu me desconecto, e aí eu vou lá para a sala do trono. Pai, eu devo ou não tomar essa decisão? E se eu devo, por que eu devo? E se eu não devo, por que eu não devo? Me mostra. Eu já tenho 51 anos. Eu não tenho mais tempo para ficar dando passo em falso na vida. Eu não tenho mais tempo para perder. Eu já vivi mais anos do que tenho anos para viver. Eu não posso ficar brincando com a vida. Eu não posso ficar brincando com a vida da minha família. Eu não posso ficar brincando com a vida do meu ministério. Eu não posso ficar brincando com a minha própria vida. Sabe por quê? Anota no teu caderno, anota na tua Bíblia. Existem coisas na sua vida que você está sofrendo porque você não está dando limites. Tem gente que está sofrendo porque não sabe dizer não. Não, eu não aceito isso aqui. O meu limite vai até aqui. Se existem limites na sua vida que estão sendo atropelados, você não está se respeitando. A Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, mas se amar. No momento que você não se respeita, no momento que você ultrapassa os seus limites, no momento que pessoas atropelam os seus limites, você está dizendo: eu não me amo, eu não me respeito. Qual é o seu limite? Quais são os seus limites? Será que você pensa nisso? Você só vai encontrar essas chaves espirituais, você só vai entender esses mecanismos no momento que você compreender o que é que Jesus estava dizendo. Vamos para o texto. Vamos olhar a palavra de Deus e ver o que a palavra nos diz. Lucas 12. Vamos voltar que agora eu vou te entregar esmiuçado, que é para você destacar na sua Bíblia. Jesus disse assim, versículo 23. Ele diz:
Porque a vida, presta atenção nisso, porque a vida é mais do que o alimento. Com o que Jesus está preocupado? Com a vida ou com o alimento? Com a vida. Aí ele diz, porque o corpo é mais do que as vestes. Ele está preocupado com a aparência ou com a essência? E você está preocupado com o quê? Alguém poderia me mostrar algum Instagram da derrota? Assim, carro batido, gente sofrendo. Sabe o Instagram da desgraça? Eu nunca vi um Instagram da derrota. O pessoal só posta vitória. É só foto bonita, né? O meu é assim. Mas deixa eu falar uma coisa. Você não sabe, eu choro. Você não sabe, eu tenho tristeza. Mas você acha que eu vou botar no Instagram? Não, sabe por quê? Porque muitas vezes o teu choro, a tua depressão, a tua tristeza, as tuas lágrimas, você vai chorar na cama que é lugar quente. E por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando isso porque Jesus, Ele está mostrando que existem as portas certas de entrar. Ele está dizendo que a sua vida é mais importante do que o que você come. Como assim? Eu vou te dizer. Olha para mim. Se a tua cabeça estiver desarrumada, você não consegue trabalhar. Se a tua cabeça, quando eu falo cabeça, eu estou falando as tuas emoções. Se as tuas emoções estiverem embaralhadas, se a tua alma estiver ferida, se você estiver completamente entulhado, você não consegue se desligar do passado. E ao mesmo tempo você não para de pensar num futuro que nem chegou. Você não consegue viver o dia de hoje. Tem gente que não sabe nem o que comeu hoje. Tem gente que não olha para a comida. Tem gente que está vivendo de maneira hiperativa. Você não consegue ficar quieto. Sabe o que vai acontecer? A tua mente, ela vai começar a inclinar para baixo. E você vai começar a viver doente. E quando você começa a viver doente, pode saber de uma coisa. Uma das primeiras coisas que você não quer é comer. Você quer ficar deitado? Parece que sugaram todas as tuas energias. Você não consegue ter uma constância numa coisa. Você não consegue. A tua maior companhia é a procrastinação. Você não consegue ir até o final. Você é o tipo de pessoa que está abortando sonhos. Você é o tipo de pessoa que está aniquilando projetos. Você é o tipo de pessoa que está comparando a sua vida com a outra. E por isso você começa a achar que você não vale nada. Por quê? Porque você não está parando para bater na porta certa. A porta certa é a tua mente, o teu coração. Jesus está dizendo isso porque a vida é mais do que o alimento. E o corpo, a vida e o corpo, querido, se você não cuidar do seu corpo, você vai ter que cuidar da sua doença. Não adianta. Você não vai ter ânimo para nada. O seu casamento vai colapsar. Sabe por que a sua vida vai colapsar? Porque você está degringolado na alma. Você não tem disposição para trabalhar. E não tendo disposição para trabalhar, alguém vai ter que te sustentar. Porque você não tem raça, você não tem ânimo, você não tem alma. O seu olho está opaco. O seu olho não tem brilho.
Você sente o corpo moído, você não tem vontade de nada. Por quê? Porque você parou de cuidar daquilo que Jesus mandou cuidar. Você só vive no futuro, no futuro, no futuro. E Jesus está dizendo: para de pensar no futuro, porque lá somente eu estou. O nosso Deus já está no futuro, que você está indo em direção a Ele. Tem gente que está estourando um monte de espinha na cara, ansiedade. Tem gente que está com o ciclo menstrual todo desorganizado, ansiedade. Tem gente que só vive ouvindo o WhatsApp na velocidade 2. Você não está vendo que você está sendo manipulado, não? Você não está vendo que estão manobrando o gado, que a população, estão manobrando, estão gerando uma sociedade doente, impaciente, uma sociedade que não vive o agora. Qual foi a última vez que você teve contato com a natureza? Qual foi a última vez que os celulares na hora do almoço, do jantar, ficaram estacionados? Qual foi a última vez que você abraçou sem pressa? Qual foi a última vez que de fato você priorizou coisas que Deus prioriza? Sabe o que essa geração nossa está fazendo com Deus? Deus é um detalhe. Eu vou procurar Deus quando eu estiver na pindaíba. Eu vou procurar Deus quando chegar um câncer. Eu vou procurar Deus quando vier um luto. Eu vou procurar Deus quando eu precisar de alguma coisa. Eu estou precisando de alguma coisa, aí eu vou a Deus. Querido, não procure a bênção do Senhor somente. Procure em primeiro lugar o Senhor da bênção. Você tem prazer em Deus? Você se deleita em Deus? Filipenses 4:6, Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo nos diz assim: discípulo direto de Jesus. A palavra diz assim, pode ler comigo, por favor? Não andeis ansiosos de coisa. E no momento que você tem ansiedade, você é um pecador. Porque você está contrariando aquilo que a palavra está dizendo para não fazer. Não vá ali, não faça tal coisa. Aí se você faz, você está em desobediência. Por isso que é pecado. É arrogância, é prepotência. Você está querendo se colocar no lugar de Deus. Você não pode fazer o seu cabelo ficar branco. Você não pode ter a resposta daquele contrato agora. Você não pode. Agora, você está perdendo uma grande oportunidade de viver o momento presente. Você está vivendo o momento presente? Você está vivendo o presente? Eu estou te chamando aqui como homem de Deus para dizer para você o seguinte: ou você desacelera e aproveita, ou você vai ver a vida passar batida assim, ó. Você não vai ver nada. Você está experimentando a vida? Você está parando para experimentar a tua família? Ou você está no modo hardcore? Tem que ser agora, tem que ser agora. Não, peraí, tudo bem. A vida é pressão, a vida é cobrança, a vida é luta. Ninguém está sendo chamado para ser um molenga, um fraco, não é isso. Mas você não pode ficar direto com o pé no acelerador. Tem uma hora que você tem que parar. Tem uma hora que você tem que contemplar.
Você está olhando para o teu corpo? O teu corpo está te dando sinais. O teu corpo está gritando, ele está dizendo: oh, ei, olha para mim, você não está bem, você está entendendo? Eu estou colocando uma dor de cabeça, não é porque é capeta não, é porque você está todo desregulado, você está sentindo dor aqui, dor ali, dor acolá, é porque eu estou gritando para você parar e cuidar daquilo que Jesus mandou cuidar. Você não para, você não se aquieta, você não medita, você não respira, você não se acalma. A tua vida é adrenalina e cortisol. Você está sempre no modo luta ou fuga. E aí o que está acontecendo? Você está contaminando tudo e todos. E a gente tem que ter um termostato. Você sabe o que é um termostato? O termostato é um regulador. A tua geladeira tem um termostato. Ou você para, ou teu corpo vai parar você. Ou você volta para o centro, e eu vou dizer para você o seguinte: Jesus Cristo disse, verso 31 do capítulo 12: buscai antes de tudo o seu reino. Aí eu fui procurar a palavra reino no original grego. O que é reino? O que é esse reino que Jesus está mandando eu procurar dentro? O que é esse reino? Reino significa que é uma área, vem da palavra basileia, que significa uma área dominada por um rei. Reino é dar o direito de alguém reinar. Olha isso, dar o direito de alguém reinar. Fala a verdade. Quem é que está no comando da parada aí? É você, né? Você está dizendo que Jesus é rei, mas o reino você não entrega. Você não entrega o reino. Você é basileia de Deus. Você é morada de Deus, você é casa de Deus, você é área dominada por um rei, mas de repente o seu rei não é Jesus, de repente o seu rei é o seu ego, é o seu orgulho, o seu orgulho está te matando, o seu orgulho está no local onde Jesus tinha que estar, no trono. Jesus disse: procurai o reino de Deus, e o reino de Deus está dentro de vós. Mas você não se aquieta, você não para. A mesma palavra reino vem de Basileia e vem de Basileion. Olha isso, Basileion, que significa reino, significa palácio, lugar onde a realeza vive. Você já ouviu falar nos dons do Espírito Santo? Mas você está tendo tempo para buscar isso? Você está experimentando os dons? Você está experimentando o fruto do Espírito? Qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é como se fosse uma tangerina: alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O que eu tenho visto de crente que não tem paz interior. Tu tem paz interior? Tu tem paz dentro de você?
Tu tem alegria. Eu vejo gente lá fora a pessoa samba, rebola, desce na boquinha da garrafa, chapa, pinta e borda, vira à noite, não fica preocupado com o horário, vira à noite, sai de casa uma princesa, volta igual a Maria Mulambo, carregando o negócio, pisando, descalça, com o pé todo preto, todo sujo, toda vomitada. Aí vem para a igreja e diz: eu sou Basileia, eu sou Basileia, eu sou casa de Deus, eu sou morada de Deus, mas eu não estou vendo isso na vida de muito crente. Então, ou das duas uma, ou tu nunca se converteu, ou tu está vivendo um verdadeiro teatro. Então para de teatralizar. Bate na porta certa. Se o reino de Deus está dentro de você, então quem é você? Por favor, anota essa pergunta. Se o reino de Deus está dentro de nós, então quem somos nós? Será que eu estou vendo o reino de Deus em você? Será que você está vendo o reino de Deus em mim? Será que tem reino de Deus lá dentro da tua casa? Tem reino de Deus ou não tem? Tu é Basileia ou tu não é Basileia? A Bíblia está dizendo que Basileia é propriedade, área dominada por um rei. Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu vou te mostrar uma porta. Estou indo para o final. Eu vou te mostrar uma porta aqui. Pode colocar a porta. Essa porta é a porta que a partir de hoje você vai tomar uma decisão e você vai buscar essa porta. E eu vou te dizer onde é que está essa porta. Essa porta, a maçaneta dela, ela está dentro do seu coração. O seu coração é a porta. Provérbios 4:23 vai dizer que ali é a porta. Você vai procurar essa porta, mas você não vai procurar na vizinha, você não vai procurar na internet, você não vai procurar em alguém, você vai virar para dentro e você vai se aquietar. A partir de hoje, você vai sair da quinta marcha no turbo, você vai tirar o pé do acelerador, vai reduzir e você vai tirar por dia um tempo para você e para Deus. Esses dias eu estava conversando com o pastor Coutinho, e eu tenho uma pessoa que eu amo muito no Rio de Janeiro, não vou dizer o nome, mas que ele é pastor. Mas que em sendo pastor, olha para cá, em sendo pastor, ele se desviou e continuou sendo pastor. Tem gente que se desvia e está desviado dentro da igreja. A pessoa está na igreja, mas está desviado. E nesse caso era um pastor. Ele estava desviado dentro da igreja e como pastor. E numa das nossas ligações, eu senti que ele já estava dando alguns sintomas de não acreditar que a Bíblia era a palavra de Deus, liberalismo teológico. E eu disse para ele o seguinte: fulano, faz o seguinte, pega a tua Bíblia, sozinho, e vai para o teu quarto, e vai ler a Bíblia como manual de amor do teu pai para você. Sabe o que aconteceu? Esse pastor se reconverteu. Eu não sei se é o teu caso hoje, mas eu estou te mostrando uma porta. E a primeira porta que você vai passar, ela tem alguns nomes. Anote. Primeiro, autoinvestigação.
investigue você. Olhe para dentro de você. Segundo, procure em você quais são os seus pontos fracos. Quais são os seus pontos a melhorar? Quais são os pontos que você tem que melhorar? Procure em você quais são os seus pontos fortes. Procure em você os seus pontos fortes. E por fim, desperta a tua consciência. Eu vou repetir. Existe uma porta que você tem que passar. E essa porta você sabe que é o teu coração. Você é basileia de Deus, você é propriedade de Deus, você é templo de Deus. Deus está te chamando para você desacelerar, viver o tempo presente com autoinvestigação, analisar os teus pontos fracos, analisar os teus pontos fortes e despertar a consciência e entender quais são os pontos que você tem que melhorar. Se você fizer isso, a sua vida, em menos de 60 dias, ela volta a florescer. Quantos recebem essa palavra? Se você praticar o que eu estou te falando, se você de fato ouvir essa mensagem e ouvir de novo, e pensar, e você baixar um espelho e falar assim, cara, eu estou vivendo de fato, eu sou uma basileia, eu estou vivendo o reino de Deus dentro de mim. Se você de fato se importar com isso, prepare-se. Você terá provavelmente as características de um apóstolo de Deus. Você vai ter características dos apóstolos, porque os apóstolos olharam para Jesus, pegaram o seu ensinamento e foram viver como basileia no meio das pessoas. Se coloque em pé em nome de Jesus que você vai viver isso agora. Hoje é o ponto inicial dessa realidade. Você vai viver essa verdade. E nós vamos